Bom, tudo bem, pessoal? Depois desse dia tão esperado, né, que foi o dia 30, a gente já até gravou uma live ali com o Rômulo, né, demos alguns esclarecimentos, mas os esclarecimentos teremos aí que dar para os nossos clientes. Eu sei que, logicamente, essa nossa reunião ela acaba ultrapassando os limites para aqueles que não são clientes, né? Mas hoje eu venho aqui falar com os meus clientes, né? Até uma das coisas que vem me chamando a atenção, hoje eu vi um comentário, desses inúmeros comentários que fazem, né? Uma pessoa falando, olha, esse doutor, ele está preocupado porque ele tem uma causa milionária contra a GAS e é interesse dele em ganhar essa causa dele, porque ele vai ficar milionário se ele ganhar a causa. Eu acho engraçado. Eu acho que antes dele falar que eu tenho uma causa milionária contra a GAS, ele deveria falar que eu tenho uma causa a favor dos clientes da GAS, né? E o que foi feito até agora, pelo que a gente vem analisando, e desde o começo que eu venho falando, é que uma coisa é a defesa da GAS, outra coisa é a defesa dos clientes da GAS. Então, para que eu tenha êxito na causa milionária, segundo disse esse investidor da GAS, que está nesse grupo daqueles que vivem uma cegueira, né? Uma cegueira e não quer enxergar os fatos, e contra os fatos não há argumentos, né? Mas muitas vezes não se enxergam os fatos, né? Prefere viver numa cegueira. Se faz necessário eu resolver o problema dos clientes. E hoje eu vejo que a solução não é só o problema dos clientes. Eu vejo que pelo andamento que está se dando, né, que está acontecendo aí, e eu já falei, vocês até que estão representados pelo nosso escritório, mas todos os clientes da GAS, eles vão ter que procurar um advogado. Isso é um fato. Todos os clientes da GAS vão ter que procurar um advogado, porque existe uma situação. Hoje, tudo que foi feito, todo esse desenho, né, que aí eu vou entrar em detalhes, mas existe, primeiro, a defesa do Gladson, que eles estão trabalhando única e exclusivamente na defesa do Gladson, tá? Não existe o cliente nesse jogo de xadrez, ele está em último plano. Eu vou esclarecer isso, mas o cliente não está em primeiro plano em qualquer movimentação da defesa da GAS. E eu vou explicar o porquê. E existe a defesa dos clientes da GAS, que lá de trás, né, desde o início, que a gente teve uma preocupação, e desde quando eu fui procurado, e a gente sempre se preocupou, olha, o dinheiro que está apreendido, ele não pode ser perdido para a União. Então, a gente precisa utilizar o dispositivo legal, fazendo jus à ressalva do terceiro de boa-fé e do lesado. Aí entramos com uma ação civil pública, onde o consumidor ele é o primeiro lugar, que essa é a ação que, segundo o rapaz ali, é a ação milionária. E nessa ação, o dinheiro está garantido, e essa ação está em andamento, e eu acho que eu continuo vendo a mesma como a solução para hoje, inclusive a solução para toda a GAS, tá? Só para quem, logicamente, se for em cima do dinheiro que está apreendido. Mas em cima do dinheiro que está apreendido, que foi apreendido ali pela Justiça, a solução é a nossa ação civil pública. Ali a gente fez um arresto, onde, na decisão da juíza, ela vai ter que olhar, antes de tomar qualquer decisão, como já foi falado ali, e não, eu imagino que tinha sido algo plantado, a juíza vai fazer o pedimento para a União, ela já decidiu sim, mas ela vai ter que levar em consideração o arresto que a gente levou e repassar esse dinheiro antes do pedimento para a União. Tá? Então, o que está sendo feito hoje por parte do Gladson, né, é uma luta da defesa dele. Para quê? Para que ele saia da cadeia ou faça, de algum jeito, um constrangimento à decisão da juíza criminal. Então, se for pensar hoje, né, e hoje está muito claro o jogo, existe de um lado do tabuleiro, se a gente for pensar no jogo de xadrez, esse tabuleiro existe
a defesa da GAS, lutando, né, de todos os jeitos aí para tirar o Gladson da cadeia, e tem ali o judiciário que quer manter essa decisão. O que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que entrar nesse jogo, movimentar as nossas peças, senão, nessa luta da defesa do Gladson, o único que vai ser o grande prejudicado vai ser o cliente. Exemplo do que aconteceu. Esta medida de recuperação judicial, eu até vi um vídeo mais uma vez eu insisto, eu respeito muito o Dr. Jefferson, extremamente animado porque a GAS pode voltar a funcionar. Sim, o plano de recuperação judicial, ele inclusive é uma tentativa da empresa voltar a funcionar e pagar os seus credores. Só que a partir do momento que no dia 30 a empresa apresenta um plano de pagamento, um plano de recuperação judicial, que parece feito num papel de pão, tá? Demonstra claramente, sem a lista de credores, sem apresentar os valores, a não ser os valores que estão apreendidos, sem os balanços, demonstra, primeiro, que a empresa não tem condições de voltar a funcionar e a oportunidade que ela pediu para fazer de voltar a funcionar, ela está desperdiçando. Então, não há um interesse. Então, parece que esta medida simplesmente é uma medida para quê? Para que se entre no conflito, a medida da recuperação judicial, ela busca criar um conflito com a medida que foi feita pela juíza da terceira vara criminal, né, a doutora Rosália. Então, o único objetivo é esta briga. Já que uma juíza ela impede a GAS de funcionar, nós entramos com uma medida para a GAS funcionar. E aí a gente faz um cabo de guerra. E o cliente aqui? O cliente pouco importa. Tá? O cliente pouco importa. Esta é a verdade. Até porque, numa medida de recuperação judicial, o cliente está lá na rabeira. Ele está em último lugar, praticamente. Não há um interesse. E a partir do momento que lá atrás eu já falei, eu acho que eu fui um dos primeiros a falar que o dinheiro não era suficiente para pagar todo mundo. O dinheiro que está lá apreendido pela justiça, ele corresponde a 1% do que está com Gladson e Mireles, né? E esse é o grande dinheiro que daria para resolver os problemas. Você demonstra claramente que a GAS ela só está querendo fazer uma fumaça. Então, essa medida de recuperação judicial, ela, em momento algum, ela visou, né? Ela teve por objetivo apresentar plano de pagamento. O Artêmio, o advogado, ficou o tempo inteiro anunciando o seu plano de pagamento, que ele tinha entregue, que ele tinha feito, e mostrou e tinha entregue de graça, só que a GAS não colocou o plano do Dr. Artêmio nos autos. E nem vai colocar. O que a GAS fez foi só pedir para que se libere, né? Pedir a liberação do que está apreendido na Justiça Federal para criar um constrangimento ali, uma briga de juiz, né? E é uma briga que eu vejo que ela não vai chegar a lugar nenhum, mas o cliente ali ele não entrou, não foi a prioridade resolver o problema do cliente. Hoje, eu vejo que o Gladson ele tem como prioridade, primeiro, eleição. Essa é a prioridade. Segundo ponto, a segunda prioridade é, de algum jeito, a liberdade dele. E eu digo que a prioridade é eleição, que eu acho que eles acreditam, aí está falando aqui um advogado criminalista, que eu estou tentando pensar com a cabeça da defesa. Tá? A prioridade da eleição é de imaginar que com o poder de um deputado, ele consegue resolver os problemas dele de prisão. Não é resolver o problema dos clientes de pagamento, é resolver o problema da prisão. O que eu acho lícito é o direito dele, porque ele está preso, e ele tem todo o direito de lutar pela liberdade dele. O que não é certo é as pessoas serem iludidas que a GAS está lutando pelos clientes, que não está.
Desde o começo eu venho falando isso, tá? Até porque eu fui falar com o Gladson e eu perguntei para ele, praticamente, como é que vai ser feito a questão do cliente? Ou seja, de que lado a gente vai atuar? Eu vou atuar do seu lado ou do outro lado? Né? Você tem algum plano para pagar os clientes? Ele falou, só pago solto. Então, Gladson não mentiu. Eu até vi, eu vi alguém, foi publicado naquele canal Em Busca do Dinheiro, uma fala minha, e realmente ali acertou. Gladson não mentiu. Quem mentiu para os investidores são as pessoas aqui fora. Gladson chegou, falou que não pagaria preso, e para que se processe, para os clientes buscarem o dinheiro com o Ministério Público que colocou ele dentro da prisão. E isso ele vem cumprindo. Agora, aqui vem inúmeras pessoas chegando e iludindo, falando de que, olha, o plano de pagamento está redondo, que, olha, está sendo feito, a GAS vai voltar a funcionar, aí a GAS vai voltar a funcionar, e na medida que a GAS pode apresentar um plano de recuperação judicial, ou seja, como é que é o plano para eu voltar a pagar todo mundo, ela não apresenta os ativos. E eu já tinha falado que não apresentaria, porque ele ia correr um risco mesmo da justiça nessa batalha entre Justiça Federal Criminal e a GAS, na hora que ele chegar, o meu dinheiro está aqui, a Justiça Federal ir para cima do dinheiro. Então, eu já tinha falado que não apresentaria, só que aqui fora desse ambiente da defesa, tem uma série de pessoas que ficam vendendo ilusões, porque querem fugir da esfera da realidade, né? Ou seja, vamos vender esperança, as pessoas têm que ser acalentadas, elas têm que ficar calmas, elas têm que acreditar. Ok, eu tenho que falar, mas é meu dever, vocês são meus clientes, falar a verdade. E a verdade é, este plano de recuperação judicial é um plano que não vai dar certo, tá? Ele tem tudo para não dar certo. Os sinais desse plano de recuperação judicial, aqui tem um advogado criminalista que iniciei a carreira aí desde eu comecei a trabalhar na área criminal em 1999, tá? Sou advogado dessa área desde 2003. Tá? Onde eu fui construindo minha carreira, advogando em casos aí de semelhantes à GAS, eu tenho aqui no escritório mais de 20. Tenho milhares de clientes. Então, assim, para aqueles que nasceram no caso da GAS, eu entendo que não sabem, mas eu já tenho mais experiência e conheço esse enredo. Tá? Agora, vamos lá. A gente tem que falar de soluções, né? E tirar algumas dúvidas. A primeira dúvida é em relação ao cadastro. Mais uma vez, eu reitero, tá? Para que não fique nenhum tipo de dúvida. Todos os nossos clientes, na medida que a gente achar necessária qualquer medida, o escritório vai fazer. Não se preocupem com nada. Se tiver que fazer cadastro, nós vamos fazer. Se tiver que fazer habilitação, nós vamos fazer, tá? Ah, mas doutor, eu estou muito ansioso, eu preciso fazer. Então faça, por conta e risco. A gente, quando achar necessário, isso está coberto dentro do que vocês contrataram o nosso escritório, que aí envolve a questão da ação civil pública, envolve a questão da associação, envolve agora que entrou a recuperação judicial, a gente tem que trabalhar em cima da recuperação judicial. Então, esse é o fato. A gente continua trabalhando em cima disso, tá? Não se preocupem, isso não é habilitação, tá? Isso não é habilitação e não está dentro do trâmite jurídico. Isso é uma falha, uma empresa. Imagina só, uma empresa que quer voltar a funcionar, ela não consegue nem sequer apresentar a sua relação de clientes, ela não consegue mostrar a sua estrutura, ela não consegue mostrar seus ativos e ainda tem gente vendendo a ilusão que a GAS vai voltar a funcionar e pagar todo mundo. Então, é um conflito de realidade, né? Porque os fatos dizem uma coisa, a realidade é bem clara, né? Que não é, que cada vez se torna mais impossível essa situação. Não que o que foi feito lá atrás entre o Gladson e a Mireles, que favoreceu
milhares de pessoas, ok. Agora, a partir do momento que o Gladson e a Mirelle estão nessa situação, o mundo virou de cabeça para baixo e a gente tem que ter noção, né? E não adianta vender ilusão para ninguém. Então, assim, em relação ao cadastro, na medida que a gente achar necessário, a gente faz, tá? Se alguém tiver ansioso e não aguentar esperar, mesmo sendo cliente, que o escritório vai cuidar e tudo isso, aí faça por sua conta, não é uma orientação do escritório. O que a gente precisa é que vocês enviem os documentos para cá. Se você não enviou todos os documentos dentro da programação, enviem os documentos para o escritório, que é isso que vocês têm que fazer, enviar os documentos para a gente. Tá? Depois a gente vê essa parte aí do cadastro, habilitação, a gente está acompanhando o processo e temos experiência para isso. Tá? O nosso grande medo nesse caso, e aí é o grande risco que eu venho falando, veja só, eu cantei a bola lá atrás, tá? E eu queria um dia que as pessoas, até eu pegasse todos os meus vídeos e fizesse uma linha do tempo com eles e depois colocasse aqueles haters, né, que ficam comentando até para eles analisarem tudo que eu falei, né, e ver se não tinha sentido, né, as coisas que eu falei. Eu lembro até como eu comecei, eu falei do perdimento para a União, ressalvado o lesário terceiro de boa-fé. Aí me entra uma advogada falando que o contrato de boa-fé era presumido. Eu falei, meu, que absurdo. E essa advogada também falou tanta coisa, falou que ia ter pagamento, falou que o dinheiro sumiu, foi a Meirelles foi sequestrada, e o pessoal continua acreditando, né? Em relação o grande risco é virar uma falência, tá? Esse risco de virar uma falência, aí sim, eu vejo que aí é um grande problema. Isso vai jogar para uma situação de recuperação do dinheiro que ela fica muito complicada, tá? A falência tem toda uma ordem. Aí, se não aparece ainda esses ativos, a gente, principalmente, ficar somente vinculado com um ativo que está apreendido na justiça é muito complicado. Então, assim, a solução que a gente vai dar ao nosso grupo, tá? O grupo de advogados, e aqui doa quem doer, mesmo que comente, a gente vai trabalhar, sim, para impedir, através dos meios e ferramentas jurídicas, que essa falência ela vá adiante. Então, a gente vai entrar com todas as ferramentas para impedir o andamento desse tipo desse negócio que já está se desenhando de uma forma que vai prejudicar a todos. Tá? Ninguém, e aí você começa a ver que vai começar a ter uma voz única e falando que a falência vai prejudicar todos os clientes da GAS. Então, compete a gente, advogados mais experientes, trabalhar e impedir para que isso aconteça. Segundo ponto, a gente continua mantendo a nossa decisão, tá? A nossa decisão, lá através da ação civil pública, ela tem que prevalecer para que o arresto seja mantido e, sim, não entre em ordem nenhuma de credores para colocar primeiro os impostos, para colocar trabalhista, para colocar todo mundo na frente de vocês. A gente tem que trabalhar para que vocês continuem sendo prioridade. Esse é o trabalho que a gente vai continuar fazendo, tá? O que a gente tem que saber também, e aí faz parte da nossa experiência nesse tipo de caso, é imaginar que isso é um jogo de xadrez, tá? Que todo movimento de peças é um movimento no sentido de atender os interesses da liberdade do Gladson, e sempre que a gente sentir que esse movimento pela liberdade do Gladson ele prejudica os investidores, a gente vai ter que se manifestar, tá? Então, espero que chegue um momento, né, e talvez que as pessoas entendam que as coisas não são juntas, né? A defesa da GAS não é a defesa dos investidores da GAS. E o que está acontecendo é exatamente isso, está tendo um conflito, né? Mas embora pareça que as pessoas estão acordando, mas ainda tem uma cegueira generalizada, mas não é a mesma coisa. Então, assim, dentro do dia 30, como eu disse, eu já esperava que vocês assistiram quando eu falei que parecia um gol contra, né? E o pessoal estava comemorando como se fosse o ex. E aí vocês comecem a reparar, o próprio Dr. Jefferson já fez uma manifestação indignado,
entendeu? Então, assim, nós conhecemos um pouco, temos um pouco de experiência nesse tipo de caso e sabemos que é algo que o que está acontecendo, né? Então, vejam só que toda esse desenho, isso que me preocupa e eu quero que sirva de alerta para alguns, embora ainda não estejam preparados para ouvir, tá? É que o dinheiro que está apreendido na justiça não pode ser colocado como único dinheiro, tá? Porque se for colocado como único dinheiro, só favorece a Mireles, que está solta. Então, o plano, se Gladson e Mireles quiserem pagar, não tem nenhum impedimento para pagar. Eles chegam e devolvem o dinheiro, não precisa de plano, é devolução. Eu quero devolver o dinheiro. Então, a lista de clientes não precisava passar por nenhum plano de recuperação judicial, é só devolver o dinheiro para os clientes e depois cada um que resolva o seu problema. Tá? Porque o dinheiro paga advogado, o dinheiro paga a viagem do cachorro para os Estados Unidos, o dinheiro paga uma série de situações. Então, não precisa de plano, precisa devolver. Se eles não querem fazer isso, então, usando toda essa situação, vinculando a eleição, vinculando a um plano de recuperação que não vai rolar, entendeu? Então, é que o cliente está em segundo plano. Então, compete a gente, os advogados aí que estão na trincheira, principalmente os mais experientes, se os influentes, né, aqueles que mesmo não sendo advogado, mas tem uma série de pessoas que têm influência, eu acho que tem que analisar um pouco o que falam, porque eles já trouxeram, eu vi que durante essa trajetória, usando a sua influência, trouxeram a turma aí para a beira do precipício, e a gente tem que ver para retomar essa situação, senão pode ser tarde demais. Em relação a gente vai lutar para que se evite, já estamos aí com as medidas bem engatilhadas para que se evite, e como eu disse anteriormente, doa quem doer. Tá? Eu vou abrir para perguntas, quem tiver dúvida, aí pode perguntar. Se puder perguntar no microfone, porque eu não consigo ler aqui. Boa noite. Boa noite. Aqui é Oséias, sou cliente do escritório. Tudo bem, Oséias? Gostaria de saber se o escritório Sveiter, que foi nomeado, e ao preencher o cadastro, participando da ação do seu escritório, haverá conflito de interesse, já que eles pretendem e foram nomeados pela Justiça para serem os administradores da GAS, se há algum conflito de interesse, caso eu queira também preencher o cadastro e continuar com a mesma ação aí com o escritório. Não há conflito nenhum, tá? Muito pelo contrário. Nós somos credores também vocês continuam como credores. O que eu vejo dentro do modelo que foi feito pelo escritório Sveiter, e eu acho que eu não conheço a advogada, nunca tive contato com ela, mas eu acho que, tirando a doutora Renata, né, que é a colega de trincheira aí, está com a gente nesse caso, eu acho que eu acho que, salvo engano, uma advogada chamada doutora Larissa. Eu acho que foi a única que comentou que o trâmite que foi feito esta ação de recuperação judicial, onde entrou, porque ela foi feita em cima de uma ação da ASECONT, onde entrou o PROCON, onde entrou... Então, assim, a gente vê uma série de interesses escusos e tal, então é uma ação que eu não vejo ela dentro de uma legalidade, tá? A nomeação do escritório Sveiter, na questão do administrador judicial, ele está tentando organizar uma questão, né? Porque quem vai definir se a AGAS também tem condições ou não, e ele vai participar disso, de dar andamento ao plano de recuperação ou falir, depende do que o escritório tiver recebido em mãos, né? E hoje eu não vejo ele
muito propício a dizer que a GAS tem condições de dar andamento a um plano de recuperação judicial. Então, estão delegando ali o cadastro no escritório, quando, na realidade, quem deveria fazer isso é a própria empresa. Mas o que vocês têm que levar em consideração, que é aí que eu digo que existe uma batalha de defesa, né? O interesse da defesa. A GAS está sendo acusada de cometer crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, a juíza criminal ela proibiu a GAS de exercer a atividade. Qual é a estratégia da defesa aqui? Eu estou falando conhecendo o jogo, tá? Um advogado criminalista. A estratégia da GAS foi entrar com um plano de recuperação judicial, onde se fala a empresa vai funcionar para pagar os seus clientes e ela vai apresentar esse plano e vai seguir essa linha. Então, você está criando o quê? Um conflito. Você está conflitando esta decisão desta juíza. Então, o objetivo não é de se andar com o pagamento para os credores. O objetivo é conflitar esta decisão aqui. Por quê? Porque você quer, de algum jeito, derrubar a decisão da juíza criminal. Tá? Agora, se você falar, do jeito que foi apresentado, tem condições de derrubar essa questão? Eu acho difícil. Eu acho difícil que tenha condições de derrubar, né? Mas aqui também demonstra que não tem condições de honrar os pagamentos que foram apresentados, né? Então, se você pode, o que adianta você fazer um cadastro que já tem lá em 44 milhões, né? Pelo que eu vi na mídia, eu acho que falou em 4 bilhões, né? Eu não lembro do valor, acho que 4 bilhões já é o passivo. Só que a única receita que eles indicaram foi, eu acho que 340 milhões que está prendido no processo dessa juíza daqui. Então, qual a ideia? Aí eles vão falar, não, libera o Gladson da cadeia, daqui, né? Libera ele para ele ter acesso a tudo que está apreendido para que ele libere tudo. Gente, agora eu pergunto, como é que a Mireles está tendo acesso ao dinheiro? Eu acho que o doutor Artemio até falou sobre isso, que o dinheiro não está aqui, o dinheiro está sendo movimentado em outros locais. Tá? Outra coisa também que tem que ter uma atenção é que esse dinheiro que está apreendido, além de não ser suficiente, né? Ele não vai ser liberado até o final desse processo. Então, tudo que está sendo movimentado aqui nesse plano de recuperação judicial é tudo para tentar derrubar este processo. Não é um processo não é um plano, não é uma recuperação judicial que ela visa andar. Ou seja, a gente vai servir todos os requisitos, a gente vai apresentar um plano de pagamento para que a empresa bem estruturada ela volte a funcionar, honrar os compromissos. Agora, alguém acredita aqui que a juíza vai abrir mão da sua decisão com a sócia foragida? É crimes contra o sistema financeiro nacional. Aqui não vamos fazer juízo de valor, tá? Mas vamos supor, se a empresa está sendo acusada de ser uma empresa fraudulenta, tá? Ela não vai liberar uma fraude, suposta fraude, de atuar essa juíza. Então, esta ordem dessa juíza, elas vão ficar só brigando. E nesta briga, sabe quem está no meio? O cliente, o investidor. Ele sim está no meio dessa briga, tá? Eu não sei quem tem alguém falando que quer falar comigo. Quando acabar, a gente pode falar, mas não sei quem é. Mais alguma dúvida? Não, boa noite, Eduardo, seu cliente. Eu tinha uma dúvida em relação à questão de quando fazer a habilitação, mas eu já fui contemplado aí.
No mais, é só escutar essas notícias aí que não são muito agradáveis, né? Infelizmente. Eu vou, com relação, eu vou pedir para a gente, sempre que tiver algo, né, relevante, eu acho que a partir do momento que existe uma relação de confiança, essa relação é cliente-advogado, né, porque você ouve tudo que tem conversa em tudo que é lado, né? Sempre a gente vai se comunicando com vocês, né? E a nossa comunicação é com base em uma linha de atuação, com base em estudo, não com base em especulação, base em achismo, né? Então, acho que acabam... vocês podem ver aí o meu... Pessoal, a gente não vai dar informação para buscar seguidor, para buscar voto, né? O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é informar os clientes. O nosso objetivo é ganhar, sim, a nossa ação, porque é uma ação que favorece os clientes. E depois que vocês forem favorecidos, logicamente, a gente recebe pelo sucesso da nossa ação, né? E agora, sim, qualquer ação que for prejudicar os clientes, a gente vai brigar para não ter êxito, né? Para não ir para frente. Mas eu estou à disposição, sempre que tiver alguma movimentação, alguma coisa que a gente entende, né, que seja relevante para orientar, a gente vai estar sempre chamando vocês, tá? Qualquer prazo, qualquer urgência, para que a gente dê um direcionamento. Ok. Alguém mais? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Adair. A minha dúvida porque quando a gente fez lá contrato com o escritório, já faz uns 2, 3 meses, só solicitaram o valor de aplicações que a gente tem, mas não, por enquanto, não pediram um contrato nenhum. Quanto que vai ser esse momento que a gente vai ter que provar que tem os devidos contratos com a GAS? Eu não sei se você falou, mas eu acho que no material do escritório já foi solicitado. Se não foi, foi solicitado. Então, uma das coisas que eu já estou pedindo é que vocês entrem em contato com o escritório e enviem por e-mail os contratos, nota promissória. Eu acho que, inclusive, no nosso plano de ação, tem esta observação para enviar essa documentação. Ok. Tá bom? Vou fazer isso. Vamos Era uma fazer isso dúvida quanto antes. Tá? Porque, assim, a gente, na hora que a gente, principalmente a habilitação, não estou falando cadastro. Cadastro é uma coisa, o cadastro é uma iniciativa do escritório de advocacia, lá do Sveiter. A habilitação é da lei. Então, na hora que tiver necessidade de se fazer as habilitações, aí a gente vai ter necessidade de estar com tudo organizado. Então, já começa a providenciar essa documentação. Não, está pronta, só estou aguardando a solicitação. Tá bom. Mas vou entrar em contato amanhã mesmo. Tá. Obrigado. Uhum. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que eu queria deixar claro para vocês, principalmente essa questão de ver, né, como eu sempre tenho falado, de ver essa movimentação desse jogo de xadrez fora da caixa. Né? Não adianta ficar como essas peças estão se movimentando e o cliente, principalmente vocês e muitas vezes até vocês, a gente ainda tem aqui acompanhado e orientado, mas principalmente aqueles que não têm advogado, eles estão perdidos e muitas vezes induzidos por desinformação, por erro de conhecimento, né? Então, acho que nunca é demais repetir que nesta ação, né, de recuperação judicial, o cliente não está sendo contemplado, o objetivo não é pagamento, isso assim, os fatos demonstram, né? Os fatos demonstram, o objetivo não é pagamento, os clientes não estão sendo contemplados,
existe logicamente toda uma narrativa política, tá? Uma narrativa política para que se ganhe ali corpo, ou seja, olha, eu sou injustiçado, eu tentei fazer o pagamento, não me deixaram, agora o único jeito é eu me elegendo, porque eu vou ter um poder, porque lá quando eu for tiver o poder eu consigo assinar, eu assinando eu libero, tá? Comecem a analisar o jogo de fora dessa guerrinha de narrativa, vocês vão ver que é isso que está acontecendo. Vão chegar, olha só, a juíza vai negar, vão falar, agora então tem que votar. Então vamos votar. Então tem que votar, porque votando eu consigo resolver. Aí eu conseguindo resolver, eu só resolvo se eu for deputado, né? A gente resolve com poder. E nisso o cliente está sendo manipulado, tá? Então infelizmente eu não vou permitir que isso aconteça, principalmente que há um dever meu como advogado defender o interesse dos meus clientes. Doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. De repente até meio descabida, mas de qualquer forma, nessa altura, não existe uma forma, o seu escritório é um escritório investigativo, pelo que eu tenho observado nas suas lives também, não existe uma forma de ir rastrear, de repente, esse valor que a AGS tem em criptos, nas plataformas, enfim, como a Binance, sei lá, transação de negócios, porque a grande parte não é este que se apresenta no sistema judiciário brasileiro, né? Tá fora. Não tem como, de repente, verificar, seguir o rastro, não sei, né? Não sei se existe essa possibilidade. Assim, quem tá fazendo esse trabalho, né? A gente, em outros casos, quando a gente, até falando um pouco do escritório, quando a gente atua em casos envolvendo fraude, pirâmide financeira, a gente acaba atuando junto com o Ministério Público, a Polícia Federal, no sentido de identificar não só os fraudadores, mas também tentando localizar o proveito do crime, né? Essa é uma situação. No caso da GAS, isso já está bem encaminhado, né? O caso da GAS já está bem encaminhado e então quem está fazendo esse trabalho de buscar os valores é a própria Polícia Federal, né? Então, assim, eu conhecendo um pouco desta questão da Polícia Federal, eu vejo que todo o foco está meio no que a Mirelle está movimentando. Tá? Eu vejo que o foco está nessa questão. Então, eu acho que dentro do cenário do que a GAS está fazendo, para a gente hoje, né, se for nessa linha, não adianta a gente tentar atravessar um trabalho aí da Polícia Federal, porque eles já estão fazendo esse trabalho. Agora, o que não adianta também, se tem essa apreensão de valores por parte da Polícia Federal, mas eles entram com uma recuperação judicial e fazem com que o dinheiro seja prioridade da União, seja prioridade dos créditos trabalhistas e joga o cliente para o último lugar, então, por enquanto, eu prefiro brigar pela nossa ação para depois colaborar com a busca de valores. Perfeito, doutor, obrigado. Uma preocupação que também me parece que se apresenta, se me permite bem rapidinho comentar também, é que esses grandes investidores atualmente estão todos saindo das plataformas tradicionais, como Binance e tal, indo para as descentralizadas, né, através do sistema DeFi, Internet 3.0, né? E no momento que for para aí, a pessoa é só um número dentro do sistema, você não acha nunca mais, né? Mas, enfim, obrigado. Adilson, eu acho que isso foi feito, eu acho que isso já foi feito. Certo. Tá? Eu acho que isso já foi feito. Eu acho que que eu vejo, aí sendo muito transparente em relação ao que a Polícia Federal, quando ela foi para cima do Gladson, ela foi com sede ao pote de tentar pegar 38 bilhões.
né, que é a movimentação da GAS. Quando perceberam, só que na hora que foram, conseguiram pegar alguma coisa, mas o pessoal da GAS também foi rápido, né, em conseguir pulverizar ali as coisas, principalmente. Como a Mireles conseguiu sair antes, eles conseguiram fazer, né, toda uma operação que a Polícia Federal aí no seu objetivo não conseguiu êxito. Por isso que eu falo que os únicos que podem resolver esse problema, que vão parar, o pessoal fala em plano de pagamento, mas eu falo em devolução, é a Mireles e o Gladson. Então, se eles quiserem resolver o problema, se eles quiserem efetivamente resolver o problema dos investidores, se fosse prioridade, ele devolvia o seu dinheiro, por exemplo, a Dilson chegaria lá e falaria, olha, eu tenho aqui o meu dinheiro e para você pagar o meu dinheiro é do mesmo modo que você está pagando a despesa da campanha política. Me devolve. É só fazer isso. Para você devolver o meu dinheiro é do mesmo jeito que você está fazendo para pagar a despesa que a Mireles está se mantendo lá nos Estados Unidos. Me devolve. É só fazer isso. Mas não se faz isso, né? Como eu disse anteriormente, a justiça só está compete à justiça decidir se o Gladson e os outros cometeram ou não crime contra o sistema financeiro. A devolução para os clientes, isso é uma decisão do Gladson e da Mireles. Agora, quem vai decidir se foi o culpado ou não, aí é a justiça. A devolução é uma decisão deles. Agora, dentro da estratégia deles, o que eles querem? Eles querem, logicamente, derrubar essa decisão da justiça, né? da prisão e tudo. Então, essa é a prioridade deles, né? A devolução ainda não está em primeiro plano, né? É que o pessoal acaba sendo iludido, né? Lógico que nessa busca por interesses aí, né, dos demais, o pessoal acaba, e não há interesse do Gladson, principalmente nessa época de campanha, chegar para o pessoal e falar, pessoal, eu não vou pagar ninguém, entendeu? Eu não vou pagar, eu vou só ver a minha liberdade. Ele não vai fazer isso. Ele prefere manter todo mundo junto, acreditando, né? E o pessoal está junto, vai acreditar. Perfeito, exatamente isso, doutor. Concordo plenamente. Obrigado. Mais alguém? Quem está me chamando aí é o Fábio, é isso? Se for, Fábio, pode perguntar. Tá, se não, pede para ele perguntar aí também, como os demais. Tem mais alguém com alguma dúvida? Pessoal, eu não sei se o André está aí. Eu gosto de ouvir o André. O André, assim, eu mais aprendo com ele do que... Não sei se ele está aí. O André é um cara que tem uma opinião que eu acabo acompanhando. Não sei se ele está aí, porque eu acho que ele... Como ele conseguiu ter um mindset diferenciado, né, o André? Porque ele é cliente nosso, mas ele tem um canal dele, né? E ele acaba recebendo todas as informações. Eu acho que ele conseguiu, com tanta informação que ele tem, fazer um filtro. E desse filtro ele conseguiu criar entender como é que está se desenhando as coisas. Ele tem uma opinião bem elaborada. O pessoal muitas vezes até bate nele para caramba porque não quer ouvir, né? Mas o André tem uma opinião baseada em fatos, em tudo que ele observa, né? Ele tem muito conteúdo. Eu acho que o canal dele acaba publicando aí tudo que sai da GAS, né? Sai tudo que sai da GAS, o André acaba publicando, né? E eu acho que ele conseguiu criar uma linha de raciocínio a partir dos fatos, né? As pessoas que não ouvem ficam só
pegando informação distorcida, acabam não tendo essa capacidade, né? Mas, pessoal, se for só isso, eu agradeço a todos e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? E não deixem de enviar os documentos. Um abraço, uma boa segunda-feira para todos.